Ei, pessoal! Olá a todos! Estamos aqui em mais uma edição, mais um episódio do podcast Altas Ideias. E hoje, na nossa mesa, duas sumidades, dois incríveis alunos que o Antares recebeu em suas salas de aula. Estão aqui conosco Davi Holanda e Cecília Gentili. Tudo bem, gente? Tudo ótimo. Tudo bem, Diego? Que coisa boa! Estamos muito felizes, né? Em termos hoje esse encontro para a gente bater esse papo no podcast Altas Ideias, para contar um pouco como foi a trajetória de vocês, a jornada, a caminhada. Tem muita gente que está aí doido para saber dicas, né, insights, todos os bizus que vocês fizeram para chegarem até aqui. Eu queria começar então perguntando aí para os dois, né? A Cecília primeiro, vamos dar aqui as honras, né, às mulheres. Cecília, como foi o seu final de ano, começo de ano agora, final de 2022, em que você foi aprovada até 2022? Estava sentada aqui no colégio como aluna de terceiro ano. Fala um pouquinho pra gente, vai lá. Eu fiz vários vestibulares, né? As aprovações que eu tive foram em Letras na USP, na Universidade de São Paulo, Estudos Literários na Unicamp, Medicina da Unifor e Medicina na UFC agora. Saiu um pouco mais tarde o resultado. Muito legal. Isso, né? Tendo sido aluna no terceiro ano do ensino médio, Sim, né? eu não fiz cursinho, foi direto. Bom demais. Cecília, fala pra gente, há quanto tempo você estudava no Colégio Antares? No Antares eu estudo desde o quarto ano do ensino fundamental. Aproximadamente 10 anos de idade, uns 10 então, né? anos. Entendi. Perfeito. Vamos lá, Davizão, e você? Cadê você, Davi Holanda? Fala aí um pouquinho pra gente. Então, Diego, eu fui aprovado em Medicina na Unifor e também, graças a Deus, Medicina na UFC, tudo direto do terceiro ano. Então foi um período muito feliz comemorar essas aprovações. Nossa, pessoal, muita gente sabe, né? E comenta-se isso, que para você ser aprovado numa universidade pública em medicina, muitas vezes as pessoas já ficam, né, conformadas, elas têm aquele alento de que não, você vai tentar 2 vezes, 3 vezes, até 4 vezes, e isso não aconteceu com vocês, né? De primeira, direto do Antares para a Universidade Federal do Ceará. Davizão esteve estudando conosco há muito tempo? Muito tempo também. Entrei junto com a Cecília, lá no quarto ano, 2014, no Santos Dumont. Olha, que legal. Estudei Muito junto bom. desde então. Muito bom. E agora estão juntos também, né? Sim. Lá na medicina. Excelente. Mais 6 anos. Por mais 6 anos aí, pelo menos, né? No mínimo. No mínimo. Bom, então vamos começar aqui. Muitos dos nossos alunos de atualmente fizeram perguntas e me pediram, né? Professor, pergunta para eles isso, aquilo. Então eu vou deixar que a voz dos nossos alunos, né, possa ecoar nesse podcast de hoje. Qual foi mais ou menos o histórico escolar de vocês? Será que vocês, quando estavam ali no 9º ano, no primeiro ano do ensino médio, segundo, já sabiam que queriam fazer medicina? Como é que era a vibe aí nessa época? Conta aí um pouquinho. Eu sempre fui muito indecisa com o curso que eu queria fazer. Já quis fazer engenharia, já quis fazer direito, já quis fazer tanta coisa. Até letras, né? Como a gente viu aí. Tanto que teve a aprovação, né? Mas, independente do curso que eu queria na época, eu sempre fui muito focada em, estudar bastante, tirar as notas mais altas que eu conseguisse e realmente reter o conhecimento. Então, medicina nem sempre foi um foco para mim, mas eu sempre tive essa visão de sempre dar o meu melhor, não importa que curso eu quisesse. Então, Cecília, só pra gente aqui fechar, era mais ou menos assim, eu vou estudar para obter a maior nota possível. Eu não fazia pensando apenas, quero passar nesse curso. Aí, com a maior nota possível, você tem o direito de escolher qual é o curso, né? Ok, então a Cecília, pessoal, não necessariamente, né, tinha em mente lá no 9º, lá no primeiro e até no 2º ano, que era a medicina que ela queria. E o Davi? Vamos lá, Davizão. Olha, Diego, eu também tinha muita dúvida, principalmente ali no 9º ano, eu ficava entre engenharia, medicina, mas a partir do ensino médio, mais ou menos, eu comecei a ir mais para o campo da medicina e tomar essa decisão de fazer o vestibular para a medicina. Então, mais ou menos ali pelo primeiro ano do ensino médio, né, já estava mais convicto e mais focado no que queria. Isso. Né?
Excelente, muito bem. E a rotina de estudos de vocês? Especialmente no terceiro ano, né? No ano passado, que foi quando vocês se dedicaram integralmente ao Enem e aos vestibulares. Como era? Conta um pouco dessa rotina de aula, de estudo de vocês. A gente tinha bastante aula, né? Às vezes o dia inteiro de aula. Então, às vezes, a gente tinha um pouco de dificuldade, tipo, parar para estudar em casa. Então, o que eu fazia era que sempre que eu estava aqui no colégio, eu focava em dar o máximo que eu conseguia. Prestar muita atenção na aula, resolver todas as questões que eu conseguisse. Se eu tivesse pouco tempo em casa, eu conseguia usar esse tempo para dar uma descansada. Mas, tipo, minhas horas aqui no colégio eram sempre focadas em estudar. Bem otimizadas, então. Todas as aulas, de todos os professores, de todas as matérias, né? Tem muito aluno, Davi, que enganosamente acha que pode filtrar aulas, né? Escolher uma em detrimento da outra. E eu sempre digo, né, que essa é uma falsa estratégia, equivocada e errônea, né? Sim. E você, como é que era, Davizão? Eu era da mesma sala da Cecília, então também tinha essa carga de aulas muito cheia e muitas vezes eu ficava na escola para estudar. Quando terminava as aulas eu ficava na biblioteca estudando até mais ou menos umas 6h30 e depois eu voltava para casa. Quando eu chegava em casa já estava mais cansado, então normalmente eu estudava pouco, via alguma coisa que ficou faltando do dia, mas tentava descansar também para não ficar muito pesado. Pronto, ele acabou de falar alguma coisa do dia, né? Essa também é uma questão bastante comum que permeia ali a mente do pré-vestibulando. Acumular matéria. Se em alguns dias vocês chegavam na escola às 7 da manhã e saíam às vezes 4, às vezes 5 e às vezes 6 da tarde, né? Como não acumular? Como era isso? Falem um pouquinho pra gente. Eu também sempre tentava ir acompanhando a matéria que era dada pelos professores, mas inevitavelmente de vez em quando não dava tempo. Eu normalmente usava o fim de semana para desacumular a matéria, mas nunca deixar ela acumulada por muito tempo, porque como é um conteúdo contínuo, você vai esquecendo e você vai ficando impossibilitado de entender os próximos conteúdos. Então, ou seja, cria uma trava, né? Se você não passar daquele obstáculo, você não vai vencer os próximos, então, né? E aí, Davizão? Olha, é muito difícil realmente deixar a matéria em dia, porque é muita coisa para estudar e a rotina é muito puxada, então acaba algumas coisas ficando pelo caminho. E aí, até retomando o que a Cecília estava falando, da questão de você prestar atenção nas aulas, eu acho que é o melhor momento para você aprender a matéria na aula com o professor explicando. Aí talvez depois você possa revisar, mas você passar a aula fazendo questões e não prestar atenção, aí depois você vai talvez sentir falta da matéria daquela aula que você não viu a explicação. Então, ou seja, né, tem que dar atenção detalhada a cada assunto para não criar uma bola de neve, né? Davi, a gente sabe que alguns estudantes convictos já estão desde o 9º, 1º, 2º ano do ensino médio daquilo que eles querem, né? Em contrapartida, Cecília, outros só vão se decidir ali pelo 3º ano. Mas eu tenho aqui na nossa audiência de podcast Altas Ideias muitos garotos, muitos meninos jovens lá do 9º, do 1º ano, né? Será que esses meninos têm a real noção de que eles já começaram a se preparar para a jornada de vestibular? Comenta um pouco da sua atitude como aluno, né, nessas séries. Você já estava mais ali focado ou estava mais, né, desconectado? Como era aí? A partir do 1º ano, acho que quando os professores começaram a comentar mais sobre vestibular e sobre toda essa questão, a gente começou a entender que estava mais próximo, que a gente tinha que começar a se preparar. Mas eu acho que o ano mesmo é o 3º, porque até o 2º ano, como você tem prova, você se preocupa muito em passar de ano e com o seu boletim, acaba que o vestibular fica num 2º plano. Certo, ok. Vai lá, Cecília, complementei o Davi. Sim, eu concordo com o que ele disse. Realmente, o 3º ano é tipo uma imersão total no vestibular. Você vira vestibulando assim, escrito na sua testa. E tipo, tem muito isso de que nos outros anos você tá tendo prova, então você ainda tá mais naquela ritmo de
colégio, realmente, você não tem muita noção de que, nossa, agora eu estou estudando para entrar na faculdade. Mas uma coisa que eu fiz pra, tipo, sempre estar direcionada, lembrando do meu destino final, digamos assim, é que eu faço o Enem desde o 9º ano. Eu fiz o 9º ano, 1º ano, 2º ano. Então, Ou tipo, seja, você se inscrevia no exame, mesmo como treineira, né? Para ver uma nota, para ter um resultado, para se sentir lá, né? Eu acho que foi muito importante, porque além de ajudar a entender como funciona a prova, também te prepara para o momento da prova. Porque você vai estar nervoso, você você vai fazer prova num lugar que você provavelmente nunca foi antes. Tem toda a situação, e você fazer pela primeira vez isso, já na vez valendo, no 3º ano, é um pouco perigoso. Entendi. Eu digo nas minhas salas de aula, vocês devem lembrar, né? Que no 3º ano, muitas vezes o professor... Aliás, eu quero mandar um abraço para os professores de vocês, a nossa equipe brilhante de colegas, né? Que eu tenho certeza que foi formidável nessa preparação. Mas vamos lá. Eu digo assim, gente, aqui no 3º ano é como se nós estivéssemos contando uma piada cujo final muitos de vocês já sabem. Ou seja, aquele menino que teve boas aulas, que se dedicou em resolver bem as questões do livro no 1º e no 2º ano, que atentou para os simulados, para as provas do colégio. Esse menino não tem uma vantagem no 3º ano, não? Demais. Com certeza. Eu acho que a boa base que eu fiz no 1º e no 2º ano ajudou demais no 3º ano. Tinham conteúdos que o pessoal chegava sem ter nem ideia e eu já tinha uma base muito boa. Às vezes já até sabia a maior parte do conteúdo, porque eu já tinha estudado isso nos anos anteriores. Pronto, isso aí. Vai lá, Cecília. Faz toda a diferença você já vir com a base, já ter um entendimento, assim. Porque, querendo ou não, o 3º ano é muita matéria. Então, alguns conteúdos vão se sentir... Se você tiver a sensação que é uma revisão, ajuda muito. Suaviza a caminhada, né? Com certeza. Beleza, excelente. Bom, como conciliar... Meu Deus, agora mudou um pouquinho aqui, ó. A vida de estudante no 3º ano com a vida pessoal. Meu Deus, aniversário, festa, dia dos pais, férias, namoro. Meu Deus, é tanta... Esporte. Fala aí um pouquinho, vai lá, Davi. É muito difícil realmente você conciliar as duas coisas, porque como é um ano muito corrido, você tem que abdicar de muita coisa. Assim, sair no fim de semana uma vez, no máximo 2, e sempre que você vai sair, você está estudando antes, aí você sai, quando você volta, você estuda mais um pouco. Você usa meio que a lei da compensação, Sim, né? É um bom momento também para descansar, manter a mente mais tranquila, quando você principalmente sai com os amigos, mas é importante também ter na cabeça que a prioridade é o estudo e que você tem que estudar também no fim de semana. Excelente. Acho que a principal coisa para você ter um 3º ano saudável nesse sentido de conciliação da vida pessoal e dos estudos é você ter muita organização. Porque você conseguindo planejar o seu tempo, você consegue achar um tempinho. Não vai ser a mesma coisa que você fazia nos outros anos, porque, enfim, é muito corrido. Mas você consegue ter um tempinho para fazer alguma coisa que você gosta. Eu tive que abdicar de bastante coisa, mas eu ainda consegui manter algumas atividades por fora dos estudos. Por exemplo, Cecília, que atividades? Eu continuei na dança. Pronto, eu sabia disso, por isso que eu provoquei, né? Era um balé, uma dança, um jazz, uma coisa assim, né? Você ia com que frequência para dança? 2 vezes por semana. E dedicava quanto tempo nessas 2 vezes? 1 hora por dia. 1 hora por dia, né? E tinha que ir, ficar e depois voltar para casa, mas isso te fez muito bem. Demais. Né? Eu acho que foi o que me ajudou a conseguir manter a rotina que eu tive o ano inteiro. Porque é muito melhor você ter um rendimento constante do que você ter um pico e desce, um pico e desce. Perfeito. Você mantendo constante, eu acho que você consegue ter resultados muito melhores. A gente já está conversando então, mais ou menos, nossa, fizeram essa pergunta aqui umas 3 ou 4 vezes. Como é que eles mantiveram a saúde mental, né? Então já estão compartilhando aqui, né? Tentar conciliar e compensar. Eu sei que ninguém, por mais que vocês tenham dito que nós fazemos uma imersão aqui no 3º ano, né, no pré-vestibular, isso não representa uma imersão total. Você precisa, né, celebrar ali os momentos de lazer,
de descanso, de esporte, né? De coisas que você gosta. Você fazia, Davi, alguma coisa que já fazia antes, que continuou fazendo, alguma academia, alguma atividade física? Eu costumava ir para academia 3 vezes na semana. Manteve essa rotina no terceiro ano? Mantive, não conseguia ir mais do que 3 vezes, mas sempre ia as 3 vezes. E no fim de semana também, principalmente depois dos simulados, a gente sempre saía, sempre ia se divertir um pouco para também não ficar muito pesado. E né, dar umas risadas ali, extravasar, brincar, né? Falar de qualquer coisa, de amenidades. Esquecer um pouco. Esquecer um pouco. Por mais que eu diga sempre também que o menino no terceiro ano, ele olha pro teto, aí vê uma esponja, vê uma luz acesa, olha pro microfone e já associa a alguma aula. Ele já lembra de algum professor, né? Mas só em estar em outro ambiente, a mente já refrescava, arejava, né? Era legal que a gente fazia essas saídas depois dos simulados. E a gente saía, tipo, todo o grupo, todo mundo estudando junto. A gente falava, gente, agora a gente não fala nada de vestibular. Tinha esse trato aí, é? Era difícil, mas a gente tentava não falar sobre. E quando alguém falava, meu Deus, quase que era linchado. Sim. Né? Gente, tem uma pergunta ótima aqui, que eu vou fazer agora. Matemática. Matemática é um bloco, né? É uma prova, é uma área do conhecimento no Enem. E nós sabemos que há aí um mito por trás de matemática. Eu sei que ela é uma nota muito relevante. E muita gente perguntou aqui como fizeram para estudar matemática, como se saíram. Se puderem e se sentirem confortáveis, falem o número de acertos, a pontuação. Vamos lá, conversem comigo aí. O melhor jeito que pra mim funcionou muito de estudar matemática é realmente resolvendo questão. Você tem que resolver muita questão. E quando você não tem muita facilidade com matemática, é uma prova muito importante no Enem. Então eu acho importante focar no básico. Porque no Enem as questões mais fáceis têm certa relevância na nota, né? Por conta da TRI, né? Sim. Então você, estando firme na matemática básica, resolvendo as questões que você pode ir com ela, já é um bom começo. No Enem eu fiz 35 questões de matemática. Das 45, a Cecília acertou 35. Isso. Ótimo. Ótimo. Vamos lá, Davizão. Então, matemática... Só uma coisa. Isso, obviamente, no Enem agora, nesse que você foi aprovada, né? 35 questões. Você conseguiu evoluir lá? Você falou que fez do 9º ano até o terceiro ano, né? Foi evoluindo em matemática. Bastante evolução, ótimo. Ainda bem. Matemática sempre foi uma matéria que eu tive mais facilidade. Então, ótimo. Sempre gostei de estudar e sempre fui muito bem nas provas. Mas no terceiro ano, o Enem ele é uma prova muito característica. Então, é muito importante que você saiba o que cai muito no Enem e estude bastante isso. Até porque a prova de matemática, como você falou, ela dá muito ponto. Ela vai até 900 e alguma coisa, então sobe muito a sua nota. E o meu desempenho no Enem, eu acertei 39 questões de matemática, um pouco menos do que eu vinha fazendo nos simulados, certo. Mas mesmo assim a minha nota foi muito boa, tirei 923, eu acho. Na área de matemática. Na área de matemática. 923 com 39 questões acertadas. Sim. Perfeito. Bom, então, pelo que eu pude perceber, é muito importante se concentrar um pouco mais em matemática básica, ou seja, aquela revisão do ensino fundamental, né, aqueles problemas que compõem uma boa parte da prova e que tem um TRI alto porque são mais fáceis, digamos assim. Sim. Né? Ele falou que o Enem é uma prova muito característica e eu acho importante comentar que além de você saber o que cai no Enem, é importante também saber como cai no Enem. Como cai, né? A estrutura da questão. Porque se você for resolvendo várias questões do Enem, você vai notar que elas seguem um padrão. Elas têm um estilo delas. E você sabendo isso, você, já chegando no Enem, olhando para a questão e sabendo o que procurar, te ajuda com o tempo e também te ajuda a, ter certeza na tua resposta. Pronto, então já falando sobre isso aí, Davi, como é que a gente se apropria, né, desse estilo de prova, dessa característica da questão? Eu acho que vocês fizeram alguns simulados no terceiro ano, não foi? Comenta aí, Davizão, sobre isso, por favor. Então, Diego, os simulados eles eram todos no estilo Enem, então as questões, por mais que não fossem do Enem, elas copiavam
o mesmo estilo, e você fazer muitas questões dessa forma vai te acostumando com o estilo de prova do Enem, até porque é uma prova que tem muito texto, que as questões elas nunca são muito diretas, que nem, por exemplo, a UES. Então, quando você pratica muito, você vai começando a se acostumar com esse tipo de prova e vai fazendo com mais tranquilidade, mais naturalidade. Perfeito. E aí, Cecília? É muito importante fazer os simulados. Ter essa constância, tipo, também não fazer uma vez, tá bom, não vou fazer mais. É muito importante estar sempre fazendo, porque eles te preparam não só para o conteúdo do Enem, para a prova do Enem, o jeito que o Enem é. Aquela grande sequência de questões, você tem que se acostumar com como ela cansa e... Vocês gastavam todo o tempo que era destinado ao simulado, ficavam até, né, o último minuto ali, gastando até a última gota de pensamento? Assim, eu sempre resolvi questão muito rápido. Então eu não era a última pessoa a sair. Mas, tipo, eu não fazia na pressa. Eu ia atrás de resolver cada questão do meu jeito, que eu faço um pouco mais rápido. Mas eu sempre tentava fazer o melhor possível. Dava o seu melhor, né? E ia até o tempo que lhe conviesse, no caso, né? E aí, Davizão? Eu costumava ficar até perto do final mesmo, porque eu ia controlando a minha velocidade conforme o tempo. Porque eu tinha na cabeça que se eu tinha 5 horas, 5 horas e meia para fazer a prova, eu vou usar esse tempo todo, e se eu tiver que fazer com mais calma, eu faço com mais calma, melhor ainda. Então eu ia meio que controlando, se eu estava atrasado no tempo eu acelerava, se eu estava tranquilo eu ia bem devagar, e aí terminava faltando 15, 10 minutos para usar todo esse tempo que eu tenho ao meu dispor. Houve o descompromisso ou, digamos assim, o desdém de vocês com relação a ao menos um simulado? Você falou, não, essa vez eu não vou fazer não, vou descansar aqui, é tudo igual mesmo, ou vocês foram fiéis e religiosos, né, em fazer todos os simulados? Eu fiz todos. Eu sei que os supervisores aqui às vezes propõem até simulado extra, quando o sábado está livre, a sexta está livre. Opa! Simulado extra aqui, só de bonificação. Vocês faziam isso também? Sim. Normalmente fazíamos. Teve uma situação ou outra que eu não consegui fazer, mas... O extra. O extra. Também o simulado do colégio, eu acho que teve um ou outro que eu não pude fazer, mas assim, não fiz o primeiro dia, mas mesmo assim eu fazia o segundo dia, porque de qualquer forma era um treino. E como era acompanhar a evolução na plataforma de estudos desse simulado? Vocês olhavam para isso? Acessavam a plataforma? Viam onde é que vocês estavam na escola, no estado, no país? Como é que era isso? Eu sempre olhava as notas que eu tirava e usava muito a ferramenta de simulação do Sisu. Você coloca lá um curso e uma universidade, você vê tipo, se você passaria ou não com essa nota. Eu achei muito importante para ter uma ideia de como você tá, é muito importante. E também olhar a sua evolução com os outros simulados, para você saber se o seu método de estudo está sendo eficiente. É importante ver essa evolução. Ótimo. E aí, Davizão? Eu também costumava usar bastante a plataforma, porque dá para você ver o seu desempenho nos simulados e se você está melhorando ou não. E essa questão da classificação também é importante para você ver como você está em relação às outras pessoas que você vai competir com elas fazendo o Enem. Então, realmente é uma plataforma que ajuda muito. Como vocês já disseram aqui, os simulados, né, que foram realizados, eles tinham o padrão do Enem, o estilo do Enem, o jeitão, né, do Enem, portanto pareciam com o Enem, né? E isso ajuda muito a se tornar confiante, né, diante dos resultados que vão se desenhando no curso da jornada. A gente sempre diz isso para o nosso aluno, temos que treinar, e o melhor treino é a realização de questões no simulado, né? Até para a questão do cansaço também. O cansaço, né? Provas longas, então... Você se submete à prova, né? Sim, quando você chega no final do ano, você já está meio que acostumado a ficar 5 horas e meia sentado, fazendo questão. No início do ano, às vezes, você não aguenta tanto assim. Entendi. Bom, tem muita gente que também mandou a seguinte pergunta. O Davi acabou de falar, Cecília, que ele
ele era confortável em matemática, desde jovem, né? Mas para outros, matemática é um bicho-papão. Em contrapartida, eu vejo alunos que às vezes não vão bem em humanas, né? E em contrapartida vão muito bem em natureza, matemática. Então, como todas as pessoas, eu sei que vocês não tinham afinidade ou tinham menos afinidade com uma ou outra matéria. Como estudar as matérias cuja afinidade não é tão grande, né? Comentem um pouco isso aí, vamos lá. A matéria que eu tinha mais dificuldade era toda a área de natureza do Enem. Não me diga. Que surpresa, né? Que surpresa. Então, o que eu fiz no terceiro ano foi... eu tive bastante dificuldade porque grande parte do meu ensino médio foi na pandemia, né? Então, o ensino online também me deu um pouco de dificuldade nas matérias de natureza. Então, o que eu fiz no terceiro ano foi que eu foquei bastante em pegar o básico, ter um bom entendimento da teoria e resolver bastante questão para saber o que eu consigo tirar do Enem. Porque, tipo, se eu for tentar aprender só no terceiro ano tudo que eu sempre tive dificuldade em natureza, eu não ia conseguir tirar 39 questões do Enem. Então, eu tentei focar realmente... Foi o que você acertou? Não. Ok. Não foi o caso. Tudo bem. Mas, enfim, focar no básico, ir atrás da teoria, realmente entender a parte mais fácil de natureza me ajudou muito. Eu também, tipo, tinha uma matéria ou outra em natureza que eu tinha mais facilidade, no caso era biologia. Então, eu também foquei muito em física, tentar melhorar minha nota, em química também. E deu certo, teve uma evolução no começo do ano até o Enem de fato. E eu focava bastante nelas. Se eu tinha tempo extra, era elas que eu ia resolver questão a mais. Passava mais tempo nelas no simulado, para realmente tentar ter essa evolução. Deu certo. Excelente. Deu, eu sei que deu, claro. Vamos lá, vamos ouvir o Davi Holanda. Diego, as matérias que eu menos tinha facilidade era realmente essa área mais de humanas. Principalmente ali história, filosofia, sociologia. Coisas mais interpretativas, né? Sim. É a característica do Enem, é você, né? Lê as entrelinhas. Sim, mas eu acho que é importante você dar esse foco para as matérias que você não é tão bom. Tem gente que só quer estudar o que gosta, só faz questão do que gosta porque tá tranquilo ali, tá acertando a maior parte. Mas é importante você entender que, às vezes, a matéria que você é pior é a matéria que você tem que estudar mais para justamente igualar tudo. Exatamente. Perfeito. Tem uma perguntinha muito legal aqui. Boa parte do primeiro semestre, né, dos estudantes que estão se preparando para o vestibular é mesmo nas aulas, né, nos conteúdos. Mas quando vira o meio do ano, de agosto em diante... o pessoal já vai conciliando, né, a matéria vigente com um pouquinho de revisão, porque afinal está se avizinhando a prova. Como foi para vocês essa reta final? Revisar, resolver questões lá do começo do ano, lá no mês de setembro? Comentem um pouco sobre isso. A revisão que eu fiz foi por meio do caderno dos Enems dos anos passados. Ali pelas últimas 2 semanas antes do Enem, eu realmente dei o gás final, eu resolvia muita questão, fazia muita redação. Então, resolver os Enems antigos me ajudou muito. Você sabe mais ou menos, Cecília, quantas edições você fez de Enems antigo aí nessa reta final? Eu sei que eu fiz mais de humanas e linguagens. Tu lembra quantas tinha no caderno que deram pra gente? Porque eu fiz todo. Eu acho que era desde 2015 ou 2016. Olha aí, então, né? Até 2021, no caso, né? Sim. Fez todas. De linguagens e humanas eu fiz todas, porque eu fazia a questão mais rápido, dava mais tempo. Sim. Eu acho que de natureza eu fiz até 2020. E matemática. No máximo ficou devendo uma prova. E você, Davizão? Olha, Diego, eu não sei dizer quantos eu cheguei a fazer, até porque eu ia pegando muito ali aleatoriamente. Mas fiz também muita questão no final do ano. E importante para ver se você está sabendo alguns conteúdos que foram dados há muito tempo, né?
Porque se você não tiver um momento de revisar, é isso. A Cecília falou que aproveitou muito as 2 semanas antes da prova. Você também ou você foi um pouco, né, mais elástico aí nesse prazo? Eu acredito que eu fui um pouco mais elástico, assim, faltando um mês pro Enem, eu já comecei a dar um foco maior até para diluir um pouco esse número de questões, não Sim. tem que ficar maluco faltando uma semana para a prova. Entendi. A Cecília acabou de falar aí, né, sobre a prática de questões, resolver os Enems antigos, e você falou uma chave aí, que ainda não apareceu no nosso podcast aqui hoje, que foram as redações, né? Nós sabemos como redação também é uma nota importante e como ela traz o aluno lá para cima, né, quando a nota é boa. Então eu queria conversar com vocês sobre isso. Se puderem compartilhar sobre como estudaram redação, como frequentaram as aulas no colégio, as notas que obtiveram, falem para a nossa audiência aí, vamos lá. Durante a pandemia eu tive bastante foco na redação, então eu cheguei no 3º ano já com uma base boa da redação do Enem que eu ia fazer. Mas eu ainda estava numa nota que trava muita gente. Às vezes a gente não consegue passar do 920, 940. Fica nessa nota e você é boa, mas você não tá querendo chegar no 1000. Sempre quer tirar a melhor nota possível. Ainda mais quando você olha que errou, Sim. né? Quando sempre é a mesma coisa, é o pior. Meu Deus, então. Aí durante o ano inteiro eu mantive a constância da redação. Eu fiz uma redação por semana, que é o que estavam corrigindo no colégio. E chegou no final do ano, eu dei uma apertada. Eu fazia mais redações para realmente dar uma firmada na estrutura de redação que eu fazia. É muito bom você saber usar a sua redação para você estar pronto para o que vier no Enem. Fazer o máximo de temas possíveis. No Enem, a minha nota de redação fez toda a diferença, ajudou muito a minha nota. Eu tirei 980. 980, o famoso 1000 quebrado, né? Já passando aqui para o Davi, Davizão, eu imagino que você tenha feito também várias redações, né? No 3º ano e também nos anos anteriores. Quando você se deparou com a redação do Enem e leu o tema, você conseguiu associar o tema à prática de tantas redações que já tinha feito? Com certeza, até porque a gente, ao longo do ano, busca sempre construir um método para fazer a redação, para não ficar dependendo de um tema que a gente já estudou, já sabe argumentos prontos. Então é muito importante treinar, ver o que você está errando, principalmente nos laboratórios que você recebe esse feedback. Olha só, então aquele laboratório, aquele momento seu com o corretor, né? É fundamental, né? É importante porque você sabe o que você está errando e aí você pode com certeza melhorar, polir a sua redação. Então, Davi, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, quer dizer que os nossos professores aqui, eles auxiliam os alunos quanto a um método que pode ajudar na hora de descrever a redação, independente do tema, existe isso? Sim, com certeza, e é o mais... é o melhor, porque você nunca sabe o que vai cair, o Enem é muito imprevisível, então você ter uma redação já ali na cabeça, como é que você vai proceder, é muito importante até para a sua tranquilidade na hora da prova. Vocês ainda se lembram de qual foi o tema da redação de vocês do Enem? Foi povos originários. Povos tradicionais. Isso, tradicionais. Foi. A importância dos povos tradicionais. Eu não lembro palavra por palavra. Mas era algo mais ou menos assim. Sim. De repente, uma pessoa que não escreve um texto há 10 anos, né? Ouve um tema como esse e fala, meu Deus, como é que eu começo? E vocês já sabiam, né, como iam jogar, né? E nesse tema foi muito importante fazer uma coisa que sempre frisaram durante a aula, que é ler os textos motivadores, porque muita gente, eu sei de muita gente que teve dificuldade com a definição de povos tradicionais, e estava lá escrito. Estava lá, né? Bastava que você lesse com atenção. Sim. Né? Excelente. Ótimo. Vamos lá, tem mais uma pergunta muito boa aqui. Como vocês estudaram cada matéria? Eu sei que cada coisa, né, é diferente, tá? E vocês acham que se começar só em junho, tipo assim, agora eu vou, né? Uau, agora eu vou. Hoje é junho, hein? Hoje é dia 1º de junho. E dia 1º já tem essa cisma aí, né?
Ei, estamos em junho e agora eu decidi, eu vou começar. Ela perguntou aqui, dá para passar em medicina começando para valer em junho? Olha, Tudo depende de você, né? realmente. Realmente não é o momento ideal para você começar, porque é muita coisa, mas se você tiver uma boa base e souber o que estudar nesses meses que faltam, eu acho que dá para pelo menos Fazer um grande avanço, né? Pois é, às vezes se você, não estava tão focado nesse primeiro semestre, mas vem com uma boa base, sabe que matéria você tem facilidade, conhece o estilo da prova, tem facilidade com o estilo de questão do Enem, você consegue dar uma avançada boa, dando gás agora nesses meses. Pronto, é isso aí, eu também acredito nisso. Eu, né, obviamente deixei que vocês respondessem, mas eu confio plenamente no avanço considerável de um aluno que tem a atitude de mudar, né? Que ele decidiu, eu quero. Ninguém consegue conter alguém que quer. Quando a pessoa quer, ela dá um jeito. E quando ela não quer, ela dá uma desculpa, né? Então, é isso aí. E as matérias de exatas? A gente falou aqui um pouquinho, né? Vocês focaram bastante em exatas. Como estudaram essas matérias? Essas matérias são física, matemática, química, né? O pessoal chama isso de exatas, né? Biologia fica mais um pouquinho ali atrás, mas está inserido também. Comenta aí. Eu foquei muito o ano inteiro em todas as matérias, mais especificamente em natureza e matemática, realmente em resolver as questões. Faz toda a diferença e realmente é o que te prepara para estar lá na hora da prova. Nas aulas, a anotação funciona muito para mim. Nos anos anteriores, eu era aquela pessoa que fazia bastante resumo e tal, isso me ajuda muito a estudar, mas como no terceiro ano a gente não tem todo esse tempo, nas aulas eu prestava atenção, fazia minhas anotações, tirava bastante dúvida, sempre estava pedindo questão, e nos outros horários, em casa ou nos horários livres na escola, eu fazia muita questão. Eu acho que os primeiros livros das apostilas eu resolvia todas as questões. Ou seja, não importava se era aprendizagem, proposta, sessão, Fazia Enem, todos. matava tudo, né? Se ficasse uma dúvida, Pedia na aula pro professor. e também a plataforma ajuda, né? As questões estão resolvidas, Sim, né? Muitas vezes. tem muitas que estão resolvidas por vídeo ou por foto. Isso também ajudava bastante para não sobrecarregar na hora da aula. Você também tem que pegar Você a sabia que matéria. muita gente nem sabe disso? Poxa, às vezes o cara tá ali estudando 11 da noite, em casa. Aí ele empancou. Se ele olhar aqui na plataforma, ele vê a solução da questão. Né? E aí já destrava aquilo na hora. Muito bom. Fala aí da visão. as matérias de exatas eram as que eu tinha mais facilidade, assim, eu gostava mais de estudar. Então, eu sempre tinha muita tranquilidade fazendo as questões, fazia muita questão, como a Cecília falou. Também acho que você ter um aporte teórico é importante, porque às vezes a pessoa não consegue resolver a questão porque falta a teoria. Ela sabe a fórmula, sabe fazer as contas, mas não tem aquela definição, às vezes, que deixa a pessoa meio confusa. Então, acho que também é importante essa parte mais teórica, que às vezes o pessoal esquece e só quer decorar a fórmula e fazer questão. Excelente. Isso é muito verdade. Às vezes o pessoal fala, eu tô com dificuldade em natureza, então agora eu vou decorar aqui todas as fórmulas e eu vou chegar e saber fazer todas Pra as fazer questões. o quê, né? Não vai dar certo. E esse suporte teórico você consegue muito realmente assistindo a aula, porque é lá que o professor vai dar o contexto em que você usa tudo, o porquê de você usar. E você sabendo o porquê das coisas fica muito mais fácil de você fazer a questão. Tem muita questão de física até que o pessoal não consegue nem imaginar a situação que está sendo proposta. E, Ou seja, não compreendeu nada, né? se você conseguir botar na sua cabeça a situação que a questão está propondo, fica muito mais fácil de resolver. Uhum. Bom, falando como professor de física, né, já que a gente está em exatas, vocês foram meus alunos ano passado, e uma coisa que eu dizia sempre, e eu sei que os meus colegas das demais matérias também falam isso, né? Resolvam as questões. E eu falava, gente, a minha aula agora só é na próxima semana. Eu preciso chegar aqui e encontrar vocês tendo resolvido as questões. Vocês faziam isso? Vocês escutavam esses conselhos aí? Digam aí. Sim, eu sempre estava atrás de fazer as questões. E isso de fazer as questões também ajuda você a manter
o conteúdo na sua mente. Eu acho que quando você tá ali fazendo a prática, você retém muito mais a matéria do que você só vê a teoria, falar, não, isso aqui eu entendi, passa por cima e vai pra próxima. E também é muito bom você, não... Claro, você tem que focar no que você tem mais dificuldade, mas você não deixar totalmente de lado o que você tem facilidade. Porque, às vezes, um conteúdo dentro de física você tem mais facilidade, às vezes isso vai te ajudar muito na hora da prova, vai ser a questão que te ajuda, vai ser o que vai subir a tua nota. Então, não ficar escolhendo, realmente fazer tudo. Vai lá, Davi. Eu também costumava sempre tentar fazer as questões, até porque é uma forma de você medir o seu entendimento da matéria, ver se você tá bem, tá conseguindo acertar a maioria, ou se você teve alguma coisa que não entendeu, tá errando muita questão, então é muito importante isso. Excelente, excelente. Bom, já estamos aqui quase no final, mas ainda tem algumas questões que eu queria trazer para essa nossa roda de conversa no podcast Altas Ideias. Teve algum momento de explosão emocional, de choro, de desespero, ou com vocês, ou perto de vocês? O que é que vocês podem falar sobre isso, né? Como lidaram com isso, se isso aconteceu? Então, eu acredito que é um ano difícil, tem alguns momentos que você fica meio inseguro, não vai dar certo, eu não estou preparado, mas é importante você confiar e se esforçar o máximo possível para pelo menos no dia da prova você chegar e pensar, não, eu dei o meu melhor, o que eu tinha que fazer eu fiz, agora é só aplicar. Então é muito importante isso. Eu acho que assim, arrependimento deve ser um dos piores sentimentos do mundo. Olha, pega esse código, audiência, olha aí. Então você realmente chegar, mesmo que não dê o resultado que você esperava, você chegar e saber, nossa, eu realmente fiz o que eu podia fazer com o que eu tinha na hora. Eu fiz o máximo que eu podia. Isso é um alívio. Você tentou o seu máximo. Não era pra ser naquela hora, mas foi o melhor que você podia dar. Muito bem. Afinal de contas, então, né? Deu certo no caso de vocês. Sim. E eu já queria, então, que a gente convergisse para isso. Tanto o Davi como a Cecília, que estão conosco aqui hoje, antes de fazerem o Enem, antes de fazerem a prova, já haviam recebido o resultado de uma importante universidade privada aqui em Fortaleza, a Unifor, que também é um vestibular muito concorrido, e os dois já tinham sido aprovados lá, né? Estavam matriculados já? Antes do Enem já estavam matriculados na universidade, né? Sim. Então foram fazer a prova do Enem, mas já estavam matriculados numa universidade. E aí fizeram a prova, já comentaram aqui bastante sobre isso, primeiro dia, segundo dia, mas eu queria que falasse um pouquinho mais dos detalhes aí, de ter ido fazer o Enem, primeiro dia, segundo dia, com essa sensação de aprovação. Vai lá. Diego, essa aprovação da Unifor, claro, foi muito importante, mas eu acho que não tirou o peso de fazer o Enem, pelo menos para mim, porque eu tinha muita expectativa em relação ao Enem e era a prova que eu realmente tinha me preparado desde janeiro. Então era o grande momento do ano, era realmente fazer o Enem, e você acaba sentindo o peso quando chega ali faltando uma semana, realmente bate um pouquinho de nervosismo, mas como você já treinou muito, principalmente ter feito nos anos anteriores os outros Enems, porque você já sabe o ambiente, você já sabe como é o clima de prova, o que é que você vai levar para comer, quantas vezes você vai no banheiro, isso aí também é importante. Então, como você já tem essa experiência, fica um pouco mais tranquilo. Quer dizer, então, que no caso do Davi, né, embora já tivesse aprovado e matriculado, não parece que isso, né, foi tão relevante na hora de você fazer a prova, porque afinal o Enem era o que você queria, né? Era o meu foco. E você, Cecília? Eu lembro bem principalmente da semana entre os 2 dias do Enem, porque, se eu não me engano, a chamada da Unifor, o dia que a gente foi fazer a matrícula, foi na quarta-feira, entre as 2 provas. Então, para fazer a matrícula, né? Sim. Já sabiam que estava aprovado, mas não tinha feito a matrícula, né? Não, eles fazem a chamada oral. Na verdade,
No meu caso, eu já ele estava já tava matriculado, porque eu eu já tava passei na nos dúvida. classificados. Então, Entendi. eu já estava matriculado. Mas quem estava nos classificáveis A foi... experiência da Cida foi um pouquinho diferente por É. isso, então, né? Então, eu fiz o primeiro dia do Enem No primeiro dia, humanas, linguagens e redação, Sim. dia 13 de novembro, beleza, domingo. Aí na quarta-feira eu fui na Unifor, fiz a matrícula. E eu acho até interessante contar essa história, porque eu fiquei muito aliviada, porque, enfim, eu queria o resultado da pública, mas Sim. eu tinha onde me apoiar, Olha caso só. alguma coisa... Outra coisa, não uma desse fala tão completamente certo. diferente aqui na mesa. Mas eu acho importante dizer que esse resultado da outra faculdade não me deixou relaxar, tanto que a minha mãe até faz piada com isso. Eu saí da Unifor, se pintou e tal, bicho e tal, e eu fui pra casa e ainda tava pintada com tinta quando eu fui continuar resolvendo questão pro Enem. E então eu não deixei isso me relaxar. Eu estava, tipo, psicologicamente eu estava mais tranquila, mas eu não relaxei. Em relação à prova do Enem. Mas uma coisa que eu fiz, um dia antes da prova do Enem, eu não estudei. É muito importante você ter esse descanso. Tá, assim, mais perto do 100% que você conseguir chegar para fazer a aulão, prova. aulão de véspera ali, né? Sim. Que é um aulão animado, alegre, divertido, né? Emocionante, mas você se envolve ali naquele momento e depois... Acabou, só descansar. Né? A gente até saiu pra almoçar todo mundo junto depois. Sim. Descansar, chegar em casa, ver um filme. Dormir cedo. Sim. Durmam cedo. Durmam cedo. Dormir cedo, Importante. né? Uhum. Mesmo a prova sendo... 1h da tarde. 1h da tarde. Durma cedo. É importante dormir cedo. Chegar na prova sem estar com sono. Ótimo, ótimo. Então agora pra gente encerrar, vamos lá. Passou o primeiro dia do Enem, passou o segundo dia, o SISU divulga as notas, o resultado, vocês já tinham começado, né, o curso de medicina na universidade privada, quando de repente saiu a lista de convocação. Agora eu queria que vocês falassem como foi isso, o dia que viu o resultado, o processo do SISU, né, aquele dia a dia de colocar ali, tirar dali, como é que foi isso aí? Comentem aí com detalhes, olha lá. Essa história é até meio engraçada. A gente entrou pela lista de espera, né? A primeira chamada da lista de espera. E essa lista de espera saiu num dia que a gente estava fazendo prova na faculdade privada. A gente fez prova de manhã, tu fez de manhã. Fiz de manhã, eu também e fiz. tinha prova à tarde. E ele ficou lá para estudar para a prova à tarde. Eu voltei para casa. Então eu tava em casa, quando saiu, eu vi um post no Instagram, divulgado a lista de espera da UFC. Lá fui eu olhar, né? Eu não sabia se eu botava expectativa ou não. Meu Deus, e agora? Vou clicar aqui. E tinham 14 vagas sobrando dos chamados. Eu abri a lista, não sabia que lista abrir, tava nervosa, não conseguia nem ler direito meu nome na lista. E quando eu vi, tava lá. A gente ficou em 2 posições colados. Uau! A gente ficou... A nossa nota foi 0,10 pontos de diferença. Meu Deus! Aí eu mandei mensagem, ele não respondia. Eu mandava foto da lista, ele não respondia. Eu liguei pra ele umas 3 vezes. Aí quando eu liguei, falei, Davi, a gente passou, chamaram a gente. E ele, tipo, quê? Davi é muito de boa, né? Acho que eu mandei uma mensagem pra ele pra vir pra cá e ele respondeu 8 horas depois. Foi. Mas eu não tava entendendo nada naquele dia. Eu tava realmente muito focado na prova. Aí quando ela falou assim, foi... Na prova da Unifor, sim, né? da Unifor. Já tava fazendo prova, de faculdade. Sim, de faculdade já. Já tinha, então, assim, perdido a esperança ou não, Davi? Não, eu tava ali esperando, mas enquanto não saía, eu tava focado, né? Entendi. Na faculdade. E aí ela me liga, assim, eu fiquei meio sem entender nada. Aí avisei, obviamente, pra minha família. Só depois, assim, que a ficha foi cair, realmente que eu não tinha mais que ir pra aula, que eu tinha passado na UFC, foi realmente muito bom. E vocês ficaram lutando como? Naquela semana do SISU, né? Viram a nota e aí abriam o sistema, botavam a nota, não botavam. Já sabiam no final da semana que não ia dar certo, tinha esperança, como é que tava? Eu acho muito importante falar sobre essa parte do SISU, porque eu tive que ir atrás de bastante coisa para entender realmente como funcionava ali na semana do SISU. Eu fiquei bastante na dúvida, eu não botava muita fé, eu achava que não ia dar certo.
Mas, então eu fiquei muito na dúvida de, eu boto a segunda opção, porque se você passar na segunda opção, você não pode ir pra lista de espera. Então eu fiquei muito na dúvida, eu resolvi arriscar. Eu falei, não, eu vou tentar aqui o UFC Fortaleza. Aí eu não passei nos classificados. Ou seja, não foi convocada na primeira lista de convocação, né? Não apareceu o nome lá, nem seu nem do Davi. Aí, quando isso acontece, você coloca lá, expressar interesse na lista de espera. E fica esperando um tempo até sair a quantidade de vagas que sobrou pela classificação, pela nota. Você sabe se você entrou ou não pela lista. Então, você lembra quanto tempo? Foram uma semana. Demorou bastante, porque foi bem saiu o resultado do Enem, aí demorou até abrir o SISU, aí fica uma semana aberto, Sim. Aí fecha, aí vão chamar os primeiros. O pessoal vai matricular, pessoal, né? Aí vê se matricula. Quase um mês aí, então. Foi quase um mês. Aí tem chama prazo pra lista, checar documento, bastante. Prazo pra não sei o que. É bem longo o processo. Você fica bem nervoso. Conta aí, Davizão, vai lá. No SISU, eu tava muito, assim, decidido que eu queria o UFC Fortaleza. Certo. Então eu coloquei minha nota lá, só a primeira opção mesmo, não coloquei nenhuma segunda opção. Nem tinha segunda opção. Nem tinha segunda opção. Nem outra cidade, nada. Não queria interior, queria aqui. Aí deixei a nota lá, deixei passar o tempo, vi que eu não tava entre os 80, mas que eu tava ali... Na beirada, né? Podendo ser chamado. Sim. E aí... Aguardei a lista de chamadas de sair, deu certo. Que coisa boa, viu? E a gente, né, ficou só orgulho, né, no colégio, celebrando. Realmente foi uma surpresa muito gostosa, porque afinal de contas deu certo. E às vezes muita gente, né, joga a toalha ali no segundo tempo, nos 47 do segundo tempo. Queria só que vocês mandassem então um recado especial do coração para a nossa audiência. Boa parte dos alunos do ensino médio estão com expectativa, né, dessa conversa. Então deixa uma mensagem para eles aí, por favor. Eu sei que é um momento bem complicado, você tem muitas dúvidas, nunca está com muita certeza de nada, mas é importante você sempre confiar no seu potencial. Se você quer, você vai dar um jeito, de um jeito ou de outro, vai dar certo. E você vai chegar exatamente onde você quer ir. Beleza, vai lá, Davizão. Então, pessoal, estudem, essa é a dica que eu tenho. Realmente é muito importante que vocês deem o máximo de vocês, porque nada resiste ao esforço. E se vocês conseguirem se manter focados, com certeza vocês vão chegar. Não vem sem esforço, mas vem. Excelente. Gente, eu estou muito feliz, né? Me sentindo um privilegiado de a gente ter tido essa conversa. Tenho certeza que ela vai ajudar muita gente, né? Isso traz muita alegria para o nosso coração. E a gente aqui no Colégio Antares, no podcast Altas Ideias, quer desejar a Cecília e o Davi uma trajetória maravilhosa, de muito sucesso, que vocês possam, né, se realizar nessa profissão, ajudando muitas pessoas, conquistando muitos objetivos. Para a gente foi muito gratificante conversar com os dois. Muito obrigado e sintam-se em casa para voltarem sempre aqui. Obrigada. Obrigado, Diego. Foi um prazer. Valeu. Um beijo para todo mundo. Valeu. Sucesso. Tchau, gente.